Muito bem, pessoal, vamos falar hoje sobre a placa de vídeo, que é o item que todo mundo que já é gamer aí, que conhece bem sobre o assunto, não precisa nem conhecer muito, né, sobre o mundo dos PC gamers ou enfim, nesse mundo de computadores para jogos, que a placa de vídeo é a principal responsável para lhe dar realmente satisfação aí, um bom resultado em desempenho. Falamos recentemente sobre processador, se você não assistiu, então assiste lá o nosso vídeo sobre os processadores, que sempre também, assim como este vídeo agora, vai ter sempre muita polêmica, né? A experiência de cada um aí, às vezes é diferente também, experiência com marcas, por problemas que já deu ou não deu, né? Um fala uma coisa, outro fala outra. Outra coisa sobre processador, né? A gente fica naquela turma que defende o processador melhor, mais rápido, mais atual, e o processador antigo, né? Que serve também muito bem, e a gente sabe que sim, em alguns casos, mas tem toda aquela questão dos prós e contras, que é esse ponto, né? Vamos dizer assim, que ali gera muita polêmica, porque pode ir para qualquer caminho, muitas vezes uma decisão, e ela ser boa inclusive, tá? Então mesmo pegando coisa usada ou nova. E esse é o principal ponto sobre placas de vídeo de hoje, né? Ou seja, placas de vídeos usadas, tá? A gente tem uma situação que significa o risco, né, do tempo que ela já está em uso ali, né, do desgaste justamente dos componentes eletrônicos, se ele não pode dar problema logo ali na frente, logo depois que tu comprou. E sim, isso é verdade, tá? Não tem como negar isso, e a gente passa sempre por algumas fases aí no mercado bem estranho, se for pensar. O último foi o maior de todos, né, que era aquela onda de mineração de criptomoedas, aonde as placas de vídeo foram muito buscadas, muito demandadas por muitas pessoas, ou seja, não só para aquelas pessoas com dinheiro, com condições de comprar uma boa placa de vídeo, mas até pessoas pedindo empréstimo, né, fazendo aí seus compromissos para conseguir comprar uma boa placa de vídeo, uma das mais fortes, inclusive, para poder minerar e ter mais retorno. Então, gente, placas de vídeo hoje em dia no mercado, cuidado, tá pior ainda do que já foi no passado, justamente por esse ponto aí da gente ter recém passado aí por um grande período de mineração de cripto, e as placas, né, baixaram muito de preço. Estamos com preços até mais baixos do que o esperado, vamos dizer assim, do que era o patamar de antes da última onda de mineração. Essa onda de mineração também foi a mais demorada, talvez por causa da pandemia, né, o problema das dificuldades de escassez de componentes que as fábricas tiveram. Então foi uma situação bem caótica e bem triste, né? Mas tem gente que já está agora vendo que é a hora de comprar, e sim, é verdade, é hora de comprar a placa de vídeo. Então vamos lá, algumas orientações, né, alguns pontos aí que são importantes para você tomar a ideal decisão. Vou mostrar uma placa de vídeo que a gente tem na loja aqui, inclusive a gente monta algumas máquinas com ela, porque são máquinas normalmente no perfil Office, né, o perfil para trabalho, e não máquinas gamers, que a gente tem clientes aqui também, e a gente atende muito bem também clientes empresariais ou pessoas que em geral querem uma máquina apenas para estudo ou trabalho. Essa placa, tá? Essa placa seria esta daqui, por exemplo. Existem vários outros modelos, e é lógico que cada loja também vai trabalhar com os seus modelos em termos de custo-benefício também na compra, né, com fornecedor, que a gente consiga e tudo mais. Essa é uma placa de 1 GB, uma GT 710. É uma placa que não tem capacidade gamer de forma adequada, tá, gente? Inclusive essa placa perde para vídeo integrado da Intel, pra você ter uma ideia. O vídeo integrado da Intel nunca foi né, considerado aí um vídeo adequado para games, tem condições até às vezes, né, daquele game mais antigo, mais leve, rodar, e sim roda, mas é aquela história. E o desempenho, né? Desempenho baixo, daqui a pouco tu tem que baixar a resolução. Então são uma série de situações não adequadas, tá? E essa daqui é pior ainda, tá? Ou seja, tu não vai nem conseguir ter um desempenho bacana com ela, isso comprovadamente, certo? Então não tenha dúvida, não tenha dúvida. Dinheiro fora, pegar e investir numa placa dessas para games, tá? Só para dar vídeo, aí sim faz sentido. Outra placa aqui agora dessas mais linhas de entrada que a gente tem na loja, comercializa também, tá? E essa aqui já faz um tempo aí também que foi lançada há bastante tempo. É a GT 1030, essa aqui tem 2 GB, tá? Com a memória, aqui tem até um probleminha aí que o pessoal se engana e se atrapalha, que é a memória de vídeo dela. Essa aqui é GDDR5, então essa aqui tem o desempenho melhor possível, né, dessa linha GT 1030, certo? O que isso aqui proporciona? Jogos mais simples? Roda. Que nível de desempenho nós temos aqui? Nível de desempenho semelhante aos vídeos integrados Vega
da linha Ryzen, por exemplo, Ryzen 3, tá? O 3200G, algo assim, é basicamente tu está com uma placa dessa. É basicamente isso. Às vezes essa aqui ganha um pouquinho, né? E a Vega, aquela Vega, que acho que é a Vega 7, né? Não consegue ter um desempenho tão bom assim, ao ponto de realmente superar essa daqui. Ela pode igualar. O que acontece de forma interessante, até na geração anterior, ali da linha 3000 dos Ryzen, 3400G, por exemplo, e agora a linha 5000G, né, que temos o Ryzen 5600G, é muito bom, tá? A Vega integrada é muito competente e supera essa daqui. Se você usar memórias pelo menos a partir de 3000 MHz, 3200 MHz, você já supera o desempenho dessa, tá? Então não adianta, você quer comprar essa placa de vídeo para jogos, porque você tem um Ryzen, por exemplo, com vídeo integrado, para ter um ganho, não terá. Pelo contrário, vai diminuir o desempenho. Se você usou memórias de boa velocidade, não aquelas abaixo de 3000, tá, está configurado certinho, redondinho, teu Windows também, software, né, redondinho, sem problemas, bom, aí eu garanto para vocês que vocês vão ter desempenho pior com uma placa dessas do que a Vega integrada da linha Ryzen. Para questão de Intel, sim, essa aqui é bem superior à vídeo integrada da Intel e vai te entregar um bom desempenho. Inclusive GTA 5 roda ok nessa placa aqui, mas esse ok significa como assim ok? Tem vários ok. Tem para muita gente ok a 30 frames por segundo tá ok. Mas aqui eu posso dizer que com a configuração ideal você consegue chegar nos 50, 60 frames também, tá, no GTA, o que não é fácil, até porque realmente aqui a memória de vídeo, o GTA não exige tanto, tá, mas a memória de vídeo é apenas 2 GB, então não é uma placa que seria uma boa recomendação para um PC gamer de verdade, para você sair botando, né, ali, comprar um PC gamer para fazer um bom desempenho em vários jogos, não é ideal a GT 1030. A gente tem a antiga, renascida, né, no mercado aí bastante, a 1050 Ti, né? Então essa daqui, gente, com 4 GB de RAM, tá? O modelo TI, porque às vezes a gente encontra usada por aí, é modelo não TI. O modelo não TI é bem inferior, certo? Bem superior ainda àquelas outras que eu acabei de mostrar. Mas essa aqui é bem interessante. É uma placa de vídeo de entrada, tá? Para quem não quer gastar muito, baixou o preço também, está ficando mais em conta. Tem um modelo mais atualizado dessa, vamos dizer assim, né? Que seria aquela 1650. Já vendemos bastante na loja também. No momento não temos aqui, por isso até não temos nem a caixa, tá? Uma 1650, a 1660 nós já passamos por um patamar ainda superior de desempenho e essa sim é uma boa recomendação, tá? Hoje já está caindo o degrau dela de ser considerada uma placa mid, já começando a ser a de entrada mais forte, né? Que era considerada no passado essa e depois passou a ser 1650 e agora 1660 ou 1660 Super, 1660 Ti. São placas muito boas, os preços estão ficando muito bons. Você pode comprar no nosso site também, na Gamer na Real, ou então você fale com o nosso atendimento aí, personalizado, para que a gente veja realmente a sua necessidade, consiga encontrar a melhor oferta para poder lhe entregar também a melhor condição aí, né? Para que você possa comprar realmente na melhor condição. Gente, tem outros patamares de placa e essas eu quero comentar com vocês agora, tá? Antigamente até não peguei a caixa aqui, tá perto aqui, uma placa que eu tive antigamente high-end, né, sendo a melhor da geração, era 980 Ti, GTX 980 Ti. Essa placa, inclusive, eu comprei duas na época, botão em SLI, fizemos ali vamos dizer assim, um estrago em termos de melhor aproveitamento da placa, tá? E foi muito interessante, aquelas experiências de hardware de antigamente, infelizmente não ocorrem mais, né? Porque não temos mais essa situação de SLI, até overclock hoje em dia já não tem mais aquela pegada de emoção que tinha no passado, dava muito mais desempenho, hoje já não é tanto, tá? Então assim, hoje realmente o mundo do hardware, aqueles detalhezinhos, seja no overclock, no buscar fazer alguma configuração diferente, já não acontece tanto, tá? Estabilizou, perdeu aquele hype realmente da emoção de fazer. Claro, cada um, talvez você está fazendo isso hoje, está aproveitando isso ainda, pegando de hardwares antigos também, alguma situação como essa, que é o perfil entusiasta, né? Que a gente sente aqui, sabe muito bem, vive isso na pele. Mas vamos partir agora para uma situação que eu já falei. Placa mid ali que está caindo já até dessa categoria para ser as de entrada ideais, que é uma 1660, que fica hoje num custo-benefício muito bom, é uma 2060 ou 3060. A 3060 de 2 GB tá ficando com preço bacana, tá?
E essa aí eu posso dizer para vocês, com o nível das gerações anteriores, quase uma 1080, né, uma 1080 Ti no caso, e aí a gente vê realmente o quanto fica bacana. 1070, por exemplo, é um nível daquelas 1660 Super, tá, uma GTX 1070, mas entrando na linha RTX, aonde a Nvidia botou um preço muito alto quando lançou a 2060, por exemplo, e a 2060 foi muito mal vista no mercado por isso, tá? Por ser um preço, um overprice ali muito grande em termos de ter a função do Ray Tracing, né? As RTX realmente entraram com um preço muito acima do que deveria ser o normal e o mercado se, né, inflacionou total ali, inclusive as placas da AMD, tá? As placas da AMD hoje é uma 6600XT, tem um desempenho muito bom também, tá? Muito recomendado aí para você ter um nível de desempenho mid, né? Aquele mediano, ou seja, rodar em qualquer jogo, tá? E aí com um certo equilíbrio nas taxas ali de qualidade, né? Ou seja, no equilíbrio na configuração, você vai rodar tranquilo. Mas e aí vem aquela história, tá? Mas a partir daí, né? Aquelas placas mais fortes, vale a pena comprar? Gente, vai depender realmente de cada um, do que cada um tem no bolso, do que cada um quer realmente de desempenho, que resolução, o que busca de tecnologias, querer testar, fazer, vivenciar. Para jogar um game, sentar ali, botar a mão no teclado e mouse ou num controle, num joystick, tá? Eu garanto para vocês que não precisa de um investimento alto. Uma placa mid é uma placa ideal, por isso que são as mais vendidas. Tá? As placas de, né, low-end, vamos dizer assim, a placa mais baixo desempenho, tem aquelas que eu acabei de mostrar, que é só para dar vídeo, tem aquela ali, tipo uma 1050 Ti, 1650, para tu, né, fazer já um início nos games ali, numa boa qualidade, mas, né, com muitas dificuldades ali de poder rodar em mais taxas, né, taxas mais altas ou em mais qualidade, então ali não fica o ideal. E aí você tem a placa mídia, onde você pode botar mais qualidade, baixar um pouco o desempenho, e ainda assim pode ficar ok, tá? Aquele ok mais modesto. E você pode também trabalhar um nível do high-end. Aí o nível do high-end vai muito investimento, tá? Não dá para se chamar high-end só o que está acima do que eu falei aqui, tipo, né, 30, 60 de 12 GB, tá? Existe até a 2060 de 12 GB no mercado, existiu a 2060 Super, né? A 2070 era uma placa mid ainda, tá? Beirando, né, o que seria o high-end naquela época. Hoje o que a gente está pensando em beirando o high-end, na linha da AMD a gente tem a 6700XT, tá? E quando a gente entra na 68, 69, né, 00XT, a gente está falando de placas realmente fortes na linha da AMD, Radeon, ou da linha da Nvidia, a linha que nós estamos falando de 3070. Existe ainda a 3060 Ti, que está no meio do caminho disso daí, né? Muitos consideram ela já um primeiro passo no high-end, mas eu acho que ainda é o último nível, né, da mid, tá? do médio desempenho. E a 3070, sim, ela pode se ter uma categoria, né, de high-end, mas não é high-end porque não é a mais forte, né? Então poderia a gente até baixar ela hoje em dia, né, para a categoria mid também, das mais fortes mid, porque a gente tem a 3080 de 10 GB, de 12 GB, a gente tem também, né, a 3080 Ti e a 3090, que alguns falavam que nem é para jogos, é tão caro que tu tem que investir para ter uma placa dessas, tá? Então, assim, de verdade, né, como eu já disse, até uma placa mid tá de boas, né? Uma 3060 Ti para mim hoje é o melhor dos investimentos para um alto desempenho ali, sem investir muito, tá? 3070 tá ficando boa de preço também, às vezes está muito próximo, então é uma questão de cada um ver aí o que pode investir, de repente bota um pouquinho mais, já pega uma 3070, tá? Rodei por bastante tempo numa máquina nossa aqui, uma 3070, gostei demais realmente do desempenho, tá? Mas assim como já testamos, já tivemos 3080 Ti, e 3090 até não testamos aqui, vendi algumas unidades já há alguns anos atrás ali, naquele momento de mineração também aconteceu, gente que queria minerar com a 3090 e a gente comercializou, mas eu não botei em jogos uma 3090. Sabemos que tem a 3090 Ti também no momento e está por lançar a nova geração, então fiquem ligados, nova geração está aí. Espero ter orientado um pouquinho aqui a respeito disso. Se você tem alguma dúvida ainda maior sobre placas de vídeo,
o que você deve fazer, falando exatamente de forma mais técnica, de forma específica. Em tal resolução, o ideal é essa, né? Em tal nível de qualidade, mas daí qual jogo? Porque isso varia muito, tá? Depende muito do tipo de jogo. Então não é fácil. A gente poderia, de repente, ter uma tabelinha, e tem por aí na internet algumas coisas, mas, enfim, não é fácil, tá? Não é uma situação fácil, não é uma decisão moleza nem um pouco. Converse com a gente, nos chame no WhatsApp, estamos aí para lhe ajudar, né? Continue nos seguindo e forte abraço. Nos vemos por aí, aguardo o pedido de vocês.